Boa tarde. Vamos só esperar acabar um pouquinho de entrar aí o pessoal, dar mais uns 3, 5 minutinhos, para a conexão não ficar instável, tá bom? Tudo bem, João? Tá me ouvindo? Tô sim, Joana, já tô na área, beleza? Beleza, tá bom. Vamos só esperar um pouquinho, porque senão entra muita gente e aí a conexão pode ficar instável. Tá tranquilo, Joana, à vontade. Bom, gente, boa tarde. Vou solicitar, conforme estava a fotografia aí à frente, por gentileza, que permaneçam com as câmeras e microfones desligados, para que a gente não tenha nenhuma instabilidade na plataforma, tá bem? Hoje eu só estou aqui dando as boas-vindas, porque a gente vai ter a aula com o João Lucas. Ele é arquiteto e trabalha nessa área de acessibilidade, também pela superintendência, pela secretaria, junto com o Valnei. Ele pertence à equipe do Valnei, então a gente já começa a imaginar que vai ser mais uma aula daquelas que a gente tem tido ao longo do curso, né? Então, espero que vocês gostem, espero que vocês aprendam, e aí no final a gente fala mais um pouquinho, tá bom? Lembrando que essa é a penúltima aula e que amanhã a gente ainda tem um fechamento, mas depois eu explico melhor isso, tá bem? João, com você, hein? Muito obrigada aí por aceitar nosso convite. Oi, Joana, boa tarde, tudo bom? Joana, eu só não tirei uma dúvida com você. Eu posso liberar minha câmera também ou a gente faz só por voz? Você pode, você pode tudo, João. Boa noite, galera. Boa noite, Joana.
Agradecer mais uma vez o pessoal da DNA por eu estar aqui hoje com vocês. Eu acho que desde o começo, né, Joana, eu me mostrei muito empolgado com o projeto. Assim que o Valnei me contou que a gente ia participar com vocês, poder falar com vocês, eu fiquei bem animado. Meu nome é João Lucas, eu estou aqui em Miracema, na minha cidade natal, nasci aqui em Miracema, no interior do Rio. Eu sou arquiteto urbanista, trabalho desde o meu trabalho de conclusão de curso nessa área de acessibilidade. Sempre foi uma matéria que me interessou muito, que eu aprendi bastante, saí bem enriquecido da faculdade com ela, e fiz o meu trabalho de conclusão de curso utilizando bastante ela. Só que o meu trabalho de conclusão de curso, eu sempre caracterizo ele como o meu primeiro fracasso do sucesso. O primeiro fracasso que eu tive que ter para poder ver o que era sucesso mais para frente. O que aconteceu? Eu fiz o meu projeto de conclusão de curso, um centro de apoio e pesquisa para pessoas com Alzheimer. Era uma história particular minha avó tinha tido Alzheimer, eu caminhei com ela nesse período, e eu quis homenagear ela com o meu TCC, ela tinha falecido há pouco, homenageei no meu TCC. Fiz um TCC lindo, construí coisas bonitas, diferentes, ousadas na arquitetura, mas fui reprovado. Uma das primeiras histórias de reprovação do meu curso. E eu fui embora muito chateado aquele dia. Muito doido, né, eu chegar aqui e já falar que eu fui reprovado no meu trabalho de conclusão de curso. Mas termina bem essa história. Fui embora para casa chateado, queria desistir, trancar a faculdade no final. E um tempo depois, eu entendi, fui pegar para ler novamente as críticas da banca, e eu entendi o que tinha acontecido. Eu projetava um centro que era para pessoas com Alzheimer, que 95% dos casos são pessoas idosas, que 70% dos casos eram para portadores de necessidades de PCDs. E eu não tinha uma acessibilidade que atendia a essa galera. O meu projeto foi reprovado não era porque era feio, não era porque eu não soube fazer. O meu projeto foi reprovado porque eu não pensei além do que eu podia pensar. Eu tinha que ter pensado muito mais no meu público, eu tinha que ter pensado muito mais em quem eu ia atender, e não pensei. Eu tinha 200 pacientes, mas eu só respeitava a norma e atendia com um banheiro. Ali eu entendi a verdadeira importância e o verdadeiro significado da acessibilidade e da inclusão na vida das pessoas. E dali para lá eu comecei a trabalhar com isso, eu quis sempre aprender mais, eu quis sempre estudar mais, porque é uma área que eu gosto e que me acolhe muito quando eu trabalho com ela. Passado isso, trabalho lá agora, como a Joana disse, trabalho com o Valnei, nosso superintendente de pessoas com deficiência, e estou trabalhando nessa área de tornar um pouquinho mais acessível nossos espaços esportivos que a gente sabe que estão tão prejudicados aí. A gente, nesse decorrer, está trabalhando com a criação de uma cartilha informativa que vai contar para as cidades do Rio de Janeiro como que elas têm que desenvolver um novo projeto ou adaptar o seu projeto já existente, o seu campo de futebol, sua quadra, adaptar elas para receber todo mundo, para ela ser totalmente acessível, para ela receber tanto a pessoa com deficiência quanto todo mundo muito bem. É esse nosso trabalho lá agora, e é um pouquinho dele que eu vim falar para vocês aqui. Como é que isso está incluso na carreira de vocês? É muito doido, né? Todo mundo me pergunta, você é arquiteto e trabalha na Secretaria de Esportes. Para mim, na minha opinião, todo projeto interdisciplinar, que junta uma disciplina com a outra, é o melhor projeto que existe, porque você consegue enxergar todos os lados, de todas as maneiras, para que ele vingue, para que ele seja um sucesso, para que seja um projeto ok. O que mais acontece, que eu vejo aí, que eu enxergo, é que as pessoas pensam, vocês, profissionais da educação física, pensam num projeto muito bom, é um judô com pessoas com deficiência, é uma natação, vocês pensam nesse projeto, vocês querem executar esse projeto, tem a boa vontade, tem a capacitação, tem a ideia, mas chega a um certo limite que a gente não pensa mais para poder executar. E a barreira física costuma ser, se não é a maior
mas um dos maiores dificultadores de atrair o seu público para quem você quer trabalhar. Como é que a gente vai receber o nosso público se a gente não consegue que ele chegue até nós, se ele não consegue que ele suba até nós? Então, a gente tem que pensar muito para os grandes projetos que vocês vão desenvolver não morrerem, não se desfazerem. A gente tem que pensar realmente com carinho nessa parte, nesse espaço, para ver como é que a gente vai tratar eles. Sempre pensem, vou fazer um projeto que eu quero que eu inclua a comunidade, vai ser um projeto social, para PCD, para a galera se juntar. Pensem no espaço, é o que eu peço sempre, porque o espaço ajuda muito a vocês conquistarem essa galera, atraírem essa galera e fazerem um projeto bacana no final. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre a acessibilidade, como ela importa na carreira de vocês e como vocês podem ter essa noção maior do que fazer para um ambiente acessível a partir de agora. Eu não sei mexer com o Google Meets, deixa eu só ver como é que eu faço a apresentação aqui. Igual... Tem lá embaixo, onde tem o microfone e a câmera, tem ali apresentar agora. Aí você vai clicar, aí vai apertar na telinha, vai botar a tela inteira, aí você vai apertar na sua tela. E aí você vai compartilhar. Só tem uma questão, quando você compartilhar, se você for botar em modo apresentação o seu material, você não vai conseguir ver ninguém. Mas também não tem ninguém ligado com a câmera. Você não vai ver o chat, mas você vai estar apresentando. Entendi. Eu só não estou encontrando. Como é que eu boto a tela? No apresentar agora. Lá no cantinho, quando você mexe, aí você vai colocar a tela inteira. Aparecem 3 opções. Aí você vai colocar a tela inteira. Isso, já compartilhou a sua tela. Agora é só você selecionar o material. Entendi. Ok, estão me vendo? Estamos te vendo, mas não estamos mais vendo o material. Acho que você parou de compartilhar. Como é que eu escolho aqui a tela? Apresentar agora. Aí você vai escolher. Só tem uma opção de tela, que é a sua tela normal do computador. E aí já compartilhar toda a tela. Hã? Compartilhar toda a tela. Isso, a tela inteira. Isso, agora você está apresentando para todos. Não aperta para a apresentação, não. Vai lá onde você tem o material. Sim. A gente está vendo a sua tela. Vai lá onde você tem o material e coloca... Tudo bem? Tudo. Isso, agora a gente está vendo. Já estão vendo a minha tela? Já, sim. É só colocar em modo apresentação, que aí a gente já... Ou então pode seguir assim mesmo. Assim como, tá? Vocês já conseguem ver minha tela, correto? Sim, a gente já está vendo. A importância do espaço físico acessível. Beleza. Obrigado aí. Nada. Como é que eu boto para apresentar? Gente, eu sou péssimo em... Você pode apertar ou F5, ou então lá embaixo do PowerPoint, tem ali uma mesinha disso aí. Correto? Correto. Estamos vendo. Beleza, então, gente. Vamos lá. Começa aqui a nossa palestra da importância do espaço físico acessível. E a gente vai falar rapidamente como é que começou essa história de acessibilidade. Provavelmente todo mundo que conhece, esse é o Homem Vitruviano, né? Foi reproduzido pelo arquiteto Vitruvio, cerca de 1480, 1490, nessa época, e ele é eternizado por Da Vinci, né? Foi Da Vinci que pintou e tornou ele mais famoso. Esse homem foi pintado com qual finalidade? Com definir qual que era o padrão de homem, de pessoa, de ser naquela época, para poder fazer produções padrões, produções daquele tamanho. Então, ele é todo igualzinho, é toda uma proporção de braço, pernas, a cabeça. Então, tudo a partir dali é produzido em cima desse padrão. Roupa,
as construções, onde ele alcança, onde ele não alcança, tudo em cima desse padrão. E a gente sabe que isso não é verdade, a gente já acompanha aí que é desde muitos anos que as pessoas não são iguais e são tratadas e notadas de maneira diferente. Então, para a gente poder perceber quanto que é tão recente essa preocupação com acessibilidade, com inclusão, a gente vem do comecinho lá com a criação da ONU, em 1940, onde ela começa a pensar no ser humano para trazer a paz mundial, para poder trazer a interação social, para todo mundo conviver bem. E em 1970 que ela começa a falar sobre como os deficientes são tratados, são excluídos, estão sendo lesados. Só em 70, olha que recente. Mas vem em 2006 que ela vem concretizar e fechar na sua convenção sobre assuntos de pessoas com deficiência, que a gente tinha que começar a cobrar, a regularizar mundialmente essa convenção. O Brasil, hoje em dia, acompanha essa convenção e a gente começa a pensar agora, tão recente, mundialmente, nessa questão. Para poder falar sobre acessibilidade no Brasil, na Constituição de 88, que é quando é criado o Estatuto da Cidade, que se começa a puxar um viés para poder falar sobre acessibilidade. A gente queria também equiparar e tratar todas as pessoas de maneira igual e sem prejuízos. Em 91 é criada a Lei de Cotas, que é a lei que determina que as empresas têm que ter uma porcentagem de contratação. Provavelmente vocês já escutaram bastante coisa disso nesse mês, né, da acessibilidade. E só em 2000 que vem a primeira lei correta mesmo, que é a 10.098, que começa a tratar sobre assuntos de pessoas com deficiência. Ela é a primeira lei, é a que discorre sobre vários assuntos, tanto sociais, econômicos, de saúde, e foi só no decreto em 2004, o 5296, que é incrementado nessa lei, que a gente conhece a nossa famosa NBR 9050, que são as normas mais temidas dos arquitetos aí, porque ela é bem extensa, bem rigorosa, e você não consegue abrir mão de nada, não é negociável, não é uma norma negociável. Ela trata sobre todos os assuntos construtivos de acessibilidade. Ela te dá normas que devem ser seguidas à risca, sobre como você transforma ou constrói, concebe uma construção acessível. Em 2015, o Brasil junta isso tudo, todas essas legislações, desde lá da Constituição, pega tudo e me provoca a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão. É uma lei que inclui isso tudo, trata de maneira ampla, grande, focada, geral, todos os quesitos de acessibilidade, e eu acho que o principal fator dela é que ela é a primeira lei que começa a punição pelo não cumprimento, pelo não feito da lei. Existe a multa moral, a gente falando aqui um pouco agora sobre legislação, né, que foi uma multa criada por pessoas para poder conscientizar. É uma multa que você chega, avisa o cara, às vezes rola um bloquinho, você... Entrou alguém? Para você poder conscientizar a população sobre isso. Aí, para a gente poder começar a falar sobre o que vocês enfrentam ao começar o projeto de vocês, a gente fala sobre barreiras arquitetônicas, que são uma das barreiras que mais prejudicam as pessoas com deficiência, além de barreiras de transporte, barreiras de comunicação. A barreira arquitetônica talvez seja a mais impactante na vida da pessoa com deficiência, por ela limitar as pessoas e excluir as pessoas de lugares que deveriam ser comuns. Essas barreiras arquitetônicas, elas são viés de dois poderes, o poder público e a sociedade. O poder público, que deve exercer o papel de provocar a toda a sociedade um conforto acessível. O poder público tem que ter esse poder de cobrar que você também torne o espaço acessível,
e a sociedade também tem esses dois poderes, de cobrar o poder público e de respeitar e exercer todas as legislações e bons sensos que provocam acessibilidade no nosso meio. As barreiras arquitetônicas, elas acontecem de vários níveis de falta de consciência, vamos colocar assim. Elas têm desde quem nunca experimentou, não sabe como é que é viver um problema de deficiência, não consegue ver um cadeirante, acha que um cadeirante consegue executar certos tipos de trabalho que, na realidade, não consegue, porque estão tendo barreiras que ele provocou, que para ele tudo bem, ele consegue utilizar, ele consegue subir, ele consegue ultrapassar, mas ele não pensa na pessoa que não consegue. Ele só executa pensando em si próprio, ele não tem esse bom senso. Algumas que a gente pode apresentar aqui do poder público são os simples fatos de conseguirem acesso a um passeio, acesso a um local público. Aqui a gente pode ver uma praça onde a pessoa não consegue transitar livremente sozinha, precisa de ajuda. Isso é totalmente deselegante, isso é totalmente desumano, a pessoa ter que precisar de ajuda de alguém para poder executar alguma função. Não é assim que funciona, e a gente sabe muito bem disso. E outro dos bons sensos sociais de conscientização que a gente não tem até hoje. A gente, coitado, mas não sabia, coitado, não. A gente tem que parar um pouquinho e dar um foco. A gente vê aqui na primeira imagem, eu acho que a gente considera uma boa ação, né, plantar uma árvore. Vou plantar uma árvore. Mas você tem que ter aquela noção de aonde eu vou plantar essa árvore. Eu plantando essa árvore, eu atrapalho a vida de alguém? Quando essa árvore crescer, o que ela vai... A gente tem que ter esse pensamento além do que... quero plantar essa árvore porque ela vai ficar legal aqui. As coisas não são assim. A gente tem que ter um planejamento para executar. A foto do meio provavelmente é um dos meus maiores ódios ver na vida, que é o descaso e a falta de senso, novamente, falta de toque de uma pessoa que a calçada é perfeita em termos arquitetônicos, tem a largura perfeita, as árvores estão plantadas no lugar perfeito, a área de passagem do cadeirante é perfeita, mas a falta de bom senso humano da sociedade, ela acaba extrapolando o cara parar uma moto. A gente não está cobrando do governo que o governo faça isso, incentive projetos, construa, mas a gente tem que ter esse bom senso em menor escala também, que prejudica, sim, prejudica. Eu vou falar brevemente com vocês aqui agora sobre algumas noções de acessibilidade que a norma 9050 ela trata. São coisas que vocês têm que ter qual consciência. Vou conceber um projeto, João Lucas. Vou começar um judô para crianças com deficiência, para cadeirantes, para deficientes visuais. Tá, fechei o meu projeto, eu quero tanto, eu vou precisar de tantos uniformes, não sei o quê. O espaço. Não, qualquer espaço, uma salinha para mim resolve. Aí você pensa, até essa criança chegar nessa salinha para poder ter essa aula com você. Você imagina o trajeto que essa criança fez de sair de casa, de às vezes pegar um ônibus, de às vezes entrar num carro mesmo assim. Qual foi esse trajeto até chegar ao seu projeto de ter esse coisa? E se ela chegar lá e ela tiver mais um empecilho, mais um problema, mais um desmotivo de voltar no outro dia e continuar o projeto bom que você criou, o projeto que está bombando, que é perfeito, que vai gerar o seu resultado esperado, você vai formar aí atletas, você vai ter aquele feedback muito bom, mas você está desmotivando o seu público-alvo, mesmo que seja particular, que não seja pelo governo, seja um particular, eu sou especialista na área de dar aulas para pessoas com deficiência, eu tenho curso tal, eu sou integrado. Então, pensa só por um momento, se você consegue pensar junto com o seu projeto, se você consegue pensar também que o espaço tem que estar convidativo, que o espaço tem que estar igual, tem que estar incluso, você tem que conseguir tratar o seu público e qualquer outro tipo de público que vá entrar ali de maneira igual, que
que ninguém se sinta excluído. Entende? Vamos tentar, a partir de agora, olhar... O arquiteto é muito assim. O arquiteto, quando faz arquitetura, ele chega na sua casa assim, ó. Ele já olha para tudo, vê quanto que tem o pé direito, vê o que tem, como é que material é aquele. Arquiteto tem muito disso. Eu tenho, além disso, eu tenho uma péssima mania de passar em todo órgão público, em todo estabelecimento e olhar para ver se tem uma rampa. Eu fico olhando assim, como é que será que um cadeirante entra aqui? É coisa na minha cabeça, eu fico realmente nessa noia. Essa semana foi reformado a rampa do Bradesco aqui da minha cidade, e aí eu passei na frente assim, muito bem, agora está dentro da norma. Sabe, são coisas que a gente tem que perceber, tem que chegar num espaço e perceber. Se diferente, desculpa, deixa eu dar um péssimo exemplo, mas um ótimo exemplo ao mesmo tempo. Se você fica cadeirante um dia, a minha casa, se eu hoje fico cadeirante, eu posso realmente entregar a minha casa e ir embora, porque minha casa não comporta um cadeirante. Minha casa tem 40 anos, foi construída com portas pequenas, foi construída com pisos muito ruins, eu moro quase no segundo andar, eu vou embora, porque eu não tenho condição de continuar aqui dentro. Então a gente tem que estar nessa análise, nesse olho clínico de enxergar, mesmo se for para um projeto, mesmo se for para um estabelecimento particular, eu consigo atender todo mundo aqui dentro? Eu estou preparado para atender? O que eu preciso fazer? Às vezes é coisa mínima, gente, uma reforma mínima, uma reforma boba que você consegue tirar um cálcio, tirar uma barreira para o cliente conseguir passar, para o seu público conseguir passar, e a gente não faz porque a gente não tem ideia, não tem. Hoje em dia é quase que obrigatório, por lei, na realidade, obrigatório, todos os estabelecimentos serem acessíveis, terem as disposições acessíveis para os clientes, porque a gente tem que tratar todo mundo e inclusão é lei. Então, a gente tem que fazer valer a lei. E, a partir de agora, se vocês conseguirem perceber, vão ser poucas coisas, eu não estou falando tecnicamente da lei, vou falar um pouco mais abrangente para a gente poder ter uma noção, vou dar alguns exemplos, do que a gente pode olhar. Foi assinado lá seu projeto, você vai começar, você comprou seu espaço, você vai abrir uma academia. Faz o seguinte, o Rio de Janeiro tem muito disso. A gente faz um projeto muito bom, chega para o poder público só aprovar e dar um espaço para a gente poder desenvolver o projeto. Eles chegam para a gente e falam assim, não, tem aqui, tem aquele CIEP lá, vai lá no CIEP. Gente, CIEP provavelmente é uma das construções públicas mais inacessíveis já existentes. O CIEP tem uma rampa totalmente inadequada, o CIEP tem um piso totalmente inadequado. Então, a gente acha perfeito, não, me deu o CIEP, eu tenho aquela quadra imensa lá no CIEP, eu vou conseguir fazer um trabalho bacana. Chega lá até chegar na quadra, você já passou por 20 frestas que a cadeira não passa, você já passou por um monte de grama, por um monte de coisa. Então, a gente tem que ter esse olhar de conseguir um projeto e brigar também para o espaço do projeto ser um espaço legal, para isso agregar. Espaço físico só agrega, gente, não desagrega. O espaço físico bem pensado, ele só vai agregar no projeto de vocês. O que acontece? A gente aprovou, igual eu falei com vocês, pede para poder ver o projeto. Deixa eu dar um pulinho lá. Chama um aluno, chama alguém que vai participar do projeto também, vai junto. Vamos lá, ver o que você acha daqui, fulano. João Lucas, eu não entendo de nada, você falou muita coisa aí. Convida um arquiteto, amigo, gente, vamos lá, dá um pulo lá para mim, vamos dar uma olhada aqui. O que falta uma acessibilidade aqui? Se vocês tiverem alguém de vivência, é melhor ainda. A pessoa de vivência que sabe qual é o problema, ela já chega, já olha, já bate aquilo ali, não serve para mim, eu não passo naquilo ali, eu não, sabe? Então façam. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para poder dar um conforto, para poder executar um projeto excelente. Isso eu acho que é o mínimo. A gente entregar um espaço de qualidade, porque senão não faz sentido você criar um projeto acessível, um projeto com pessoas com deficiência, e seu espaço não ser acessível. Não faz sentido, né? É meio doido isso. Como é que você chega? Eu quero... É muito sem noção. A gente tem que ter o espaço pensado
para poder sair bem nisso daí. Então, para começar a 90-50, o que ela trata? De todos os tipos de construções, medidas mínimas, máximo de inclinação, e a gente começa pela simbologia. A simbologia, aqui tem alguns exemplos de simbologia de cadeirante, simbologia de pessoas com deficiência visual, deficiência auditiva. Aqui do outro lado tem algumas outras também, que a simbologia provavelmente é o estopim, o começo da ajuda, porque você viu, você sabe que ali te recebe, você se sente, se identifica com aquele espaço. Não, aqui eu sou aceito, quando ela é bem feita, né? Aqui eu sou aceito, aqui tá para mim, aqui tá ok, aqui tá incluso. Então a simbologia é nosso primeiro contato de saber se a gente está incluso ou não no ambiente, se aquele ambiente está igual para todo mundo, se eu não estou melhor do que alguém, por que alguém não pode vir aqui se eu posso. Então, a simbologia é esse chamariz, é esse vislumbre. Me senti acolhido ali, ó, uma placa, consigo entender que isso aqui é para mim, que isso aqui é meu. E também as outras pessoas que se sentem na obrigação, eu pelo menos me sinto na obrigação de olhar um espaço e querer que ele seja acessível e querer que as pessoas estejam comigo, para mim também eu fico feliz, que é um espaço que eu posso planejar um futuro de ir, que eu sei que eu vou ser bem recebido junto com qualquer pessoa que esteja junto comigo. Aqui, como exemplo, tá quando a gente tem os estacionamentos, a gente com a simbologia do cadeirante, que a gente sabe que é onde para. Então, é o nosso chamariz. A gente olhou, ainda fica no alto, bem visível. Cheguem no coisa, vejam onde vai parar o meu cliente aqui, onde vai parar o meu aluno. Olhem, vê se tem, se não tem, requisitem. Isso aí é requisitável. Você pode chegar na prefeitura, eu sou cadeirante, eu trabalho em tal lugar, eu preciso requisitar, ou então, um aluno meu, 2 alunos meus são cadeirantes, eu preciso de vaga lá perto do meu projeto. Requisitem o máximo possível. Em segundo lugar, vem o piso tátil, o mais utilizado para os deficientes visuais, e é provavelmente um dos mais importantes, por ser um piso, é o que conversa, na realidade, né, com as pessoas. Ele é um piso que tem 2 funções, né, o SIGA, que é esse compridinho, e o de atenção, que é esse em bolinhas. Então, ele sempre percebam isso, se vocês forem trabalhar com algum tipo de deficiente visual, se tem um piso tátil, que livre ele de perigos, porque isso guia ele, dá uma segurança dele poder andar. Isso é tudo atrativo também, né, para o projeto. O cliente ou o público se sentir seguro de chegar ali, passar a muleta e saber onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Então, o piso tátil, para mim, também é um dos mais importantes, mais sérios da norma. A vaga de estacionamento, ela não existe uma lei certa, existe uma estimativa de que 10% a 15% do estacionamento de um local, ele tem que ser acessível. Ele é diferenciado porque ele vem com essas 2 faixas na lateral, que dá para o cadeirante chegar, abrir o seu carro, descer sua cadeira nessa base, sem ser incomodado por nenhuma outra pessoa de outro carro do lado, nem nada. E depois também ele conseguir chegar no carro, entrar novamente, guardar a cadeira, tem que ser dessa maneira. Do lado direito aqui, a gente está vendo, provavelmente muitos de vocês já viram, né, esse vídeo da galera que botava post-it no carro. Isso aqui é uma multa moral. Eles faziam essa brincadeira, mas é uma brincadeira super séria, que é para as pessoas respeitarem os estacionamentos. E hoje em dia, inclusive, é crime poder parar em estacionamento para deficientes. Elas não têm desculpa. O arquiteto tem muito, mas eu não consigo fazer uma vaga de deficiente. Não tem. Vagas de deficiente, elas são pré-moldadas. A 90-50, ela não te dá muita opção de você inventar coisas ou falar que não dá, porque ela é certa, é uma lei, é uma norma correta, que dá uma medida correta, uma variação mínima, então ela não muda. A gente tem uns espaços, ela pode ser em 90, ela pode ser em 45, ela pode ser em 180 graus, como for.
Você tem que ter o espaço para o cadeirante, onde ele consiga descer, tem que ter uma rampa de acesso, caso seja para uma calçada, para ele poder conseguir entrar. Ela tem que ser totalmente integrada. Essas vagas de estacionamento requisitem, mais uma vez, requisitem vagas de estacionamento quando precisarem. Ela, se não for para você, seja para quem for, a prefeitura tem que apoiar todo mundo nisso, o poder público tem que apoiar a gente nisso. Beleza? As portas, que são nossas portas de entrada mesmo, o primeiro local que eles vão passar para poder chegar até a gente. Elas têm que ter medidas mínimas também. O mínimo de uma porta é de 80 centímetros para passar uma cadeira. Escutem bem, o mínimo. Não é o super confortável, é o mínimo. O que para a gente para a gente que não tem nenhum tipo de deficiência, é super de boa, 80 centímetros sobra. Para as pessoas com deficiência, ela é o mínimo. Ela é tratada como um mínimo de conforto. Ela tem que ter um puxador horizontal, caso a pessoa tenha algum tipo de outra lesão, algum tipo de outra deficiência. E esse revestimento embaixo é por conta de bater a muleta ou encostar a cadeira, ela tem que ser mais resistente na parte de baixo. Então, as portas têm que ter essas dimensões. 2,10 de altura, é o mínimo também. Pode ter a maçaneta normal para passagem dos outros, sem problema algum. Ela só tem que ter essas características que eu estou falando com vocês aqui. Uma porta bem vista, uma porta que você consegue entrar sem nenhum tipo de problema, é uma porta que te convida para entrar e participar do que está acontecendo dentro dela, né? Os corredores, eles têm também medidas mínimas para poder acontecer. Um corredor para passar uma cadeira mais confortável do que uma porta, né? Às vezes costumam ser corredores longos, 90 centímetros. O mínimo que vocês têm que ter para passar uma cadeira de roda é 90 centímetros. Então não dá para poder fazer algum evento, alguma coisa em lugares que tem becos, você tem que passar por becos. Não existe. 90 centímetros no mínimo, passa um cadeirante, passa mais de uma pessoa com algum outro tipo de falta de mobilidade. De 1,20 a 1,50 é o ideal, seria o proposto, porque dá para passar um acompanhante, um cadeirante, as pessoas se cruzarem, passarem normalmente, e 1,80 até 1,80 é o ideal, porque é um local totalmente 100% acessível, ótimo, 1,80 de corredor, daí para cima eu só tenho a ganhar, eu só consigo passar mais gente, eu só consigo deixar mais confortável e mais correto o meu local. As rampas, que provavelmente é um dos maiores medos, um dos maiores terrores de todo mundo, tanto do dono do comércio, tanto da prefeitura que tem que criar, tanto do arquiteto que tem que projetar. As rampas talvez sejam grandes assombrações. Aonde eu vou enfiar uma rampa? Aqui, como é que eu vou fazer uma rampa? Ah, meu Deus, eu vou ter que quebrar. Não tem como. Aí bota um elevador. Na faculdade tinha muito disso. Não, eu vou botar um elevador. Gente, elevador é o último caso. Já pensou se queima um prédio inteiro? Não tem elevador para descer com cadeirante? Como é que a gente faz? Rampa, 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 rampa. A gente precisa de rampas na vida. Rampas são importantíssimas para poder deixar o espaço totalmente igual, para as pessoas conseguirem se mover sem nenhuma ajuda, porque se o elevador estraga, a escada não consegue, então rampas, por favor. Utilizem rampas, projetem rampas, vão fazer uma casa, rampa, se puder. É uma dica importante. Como é que as rampas têm que ser? As rampas têm que ter 1,20, que são aquelas larguras de corredor que a gente viu agora mesmo, né? Que dê para passar 2 pessoas. No mínimo, são 1,20. Para subir, a subida dela, a inclinação dela é de 8%. O que isso significa? A cada 1 metro corrido de rampa na horizontal, você sobe 8 centímetros, 8,33 na realidade, que a NBR 9050 manda para a gente. Você tem que subir 8% de inclinação na rampa.
ela não pode ter longos, ela não pode ser totalmente inclinada. Eu tenho que subir tantos metros, eu vou ter 100 metros de rampa reta. Não rola, isso não acontece. Você só pode ter 10 metros de lance, porque senão o cadeirante fica cansado de ficar só empurrando roda para poder subir. E a cada 10 metros você tem que ter um patamar onde ele consiga parar e descansar. Porque às vezes pode ficar cansado de subir, ou então precisa fazer uma manobra, não consegue fazer no meio da rampa, precisa desse patamar. E esse patamar também tem que ter essas medidas de 1,20 por 1,20. Beleza? Então, rampa é isso, inclinação, tamanho. Mais importante, toda rampa, tanto para pessoas com deficiência, quanto para pessoas sem deficiência, para todo mundo, rampas devem ter corrimão. Os corrimões são apoios para poder auxiliar, às vezes não tem o piso tátil, o corrimão que auxilia. Então, corrimão para ajudar, ou então o cadeirante cansou, ele precisa descansar, ele segura no corrimão para a cadeira não voltar, para ele não precisar ficar freando a cadeira, para não gastar o freio, segura no corrimão, descansa ali, às vezes o braço cansou, quer esticar, corrimão, sempre também. E corrimão, por favor, corrimão é uma das coisas mais simples de serem utilizadas, de serem instaladas, de serem pedidas para poder fazer. Qualquer material, com os distanciamentos corretos, só olhar na norma, corrimão, galera. Assentos reservados. Lei também deve ter, show, campo de futebol, quadra de tênis. Mas quantos por cento, João Lucas? Porcentagem também não existe. A gente tem que pensar qual público eu vou receber aqui. Eu quero receber um público e quero que, se depois virar outra coisa, eu quero continuar recebendo as pessoas aqui dentro de maneira igual. Então, quantos lugares, João Lucas? Quantos você puder colocar, o máximo possível. Não excluam os assentos. Isso é um projeto grande que eu tento fazer. As pessoas costumam colocar o assento para PCD lá na frente, um dos primeiros assentos. Costumam reservar os 3 primeiros lugares, assim, e deixam sem cadeiras, que é para onde as pessoas conseguem chegar e estacionar a cadeira. Você já pensou que você é cadeirante, vai com a sua esposa no cinema, vai com a sua esposa no teatro, vai assistir um futebol? Já pensou que você chega lá, a galera chegou primeiro, já sentou todo mundo lá na frente. Aí você tem os 3 lugares pro cadeirante lá na frente, ele não consegue ficar lá atrás, o cara vai ter que ir lá para frente sozinho, ficar lá assistindo o evento dele, e a esposa dele vai sentar em outro lugar, aqui atrás. Então, isso é exclusivo também, você está excluindo a pessoa. Então, você tem que pensar de uma maneira que eu consiga sentar e ocupar o local do lado, que é um acompanhante. Esse local, essa cadeirinha que tem aqui na primeira foto, ela é inclusiva também, porque você está dando a oportunidade, dando o direito da pessoa dela ter um acompanhante junto com ela, para se poder sentar, para poder curtir o evento, para poder participar. Então, tente pensar nisso. Olha que conforto. Já pensou? O cara se sente com toda certeza. Eu já vi essa cena do cara chegar e olhar assim, pô, tem um assento de acompanhante. Perfeito, isso é perfeito. E aqui do lado a gente tem a importância da simbologia de novo. Isso deve ser informado aonde está, para você poder saber aonde você vai se direcionar. Esse local é inclusivo, tem o espaço, vou comprar um ingresso. Aonde que fica? É aqui. Você consegue ir direitinho e ocupar o seu assento. Os passeios. Provavelmente uma das coisas que eu mais gosto de projetar, eu sou fascinado por passeio. Eu acho muito bom você conseguir mudar a vida das pessoas, porque por onde a gente passa, eu acho que conta muita história, né? Você tem aquela memória de eu voltando para casa, do serviço, quando eu voltava para casa da escola, quando eu voltava para casa do cinema. Você consegue... Então, acho que os passeios são um dos meus espaços urbanos favoritos. Você ter essa lembrança desse caminho, de enxergar isso. Os passeios, eles têm que ter um espaçamento mínimo para poder circular um PCD e uma pessoa, que é aquele de 1,20, como a gente tinha falado. Ele tem que possuir o piso tátil. Esse aqui é um passeio... como é que eu posso falar com vocês? Ideal, tá, gente? Esse é o passeio ideal. Ele tem que ter essa faixa.
Como eu falei com vocês, ele tem essa faixa de serviço, como vocês podem ler aí, é a faixa onde vai acontecer tudo de serviço realmente que o passeio necessita. 70 centímetros para você plantar árvore, 70 centímetros para você botar poste, 70 centímetros para botar banco, 70 centímetros para botar lixeira. Tudo isso tem que acontecer só nesses 70 centímetros. Então, desculpa, gente. Nessa via, vocês têm, nesses 70 centímetros que você tem de calçada, você tem para poder utilizar da maneira que você quiser. Colocar parquímetro, colocar hidrante, colocar outdoor, colocar letreiro, 70 centímetros você tem para ir. Essa faixa livre do meio é a nossa faixa de trânsito, é onde a gente passa, é onde a gente consegue desviar um do outro, porque tem 1,20, cabem 2 pessoas. E a gente tem a faixa de acesso, que são as faixas coladas na fachada dos prédios, das casas. E essa faixa, ela não tem um mínimo, você não tem que ter um mínimo dela, mas você tem que ser ter um pouco de bom senso também e saber quanto você precisa sair de uma porta que dá direto na calçada. Você tem que conseguir sair sem tropeçar em ninguém que está passando na hora, na faixa livre, sem interromper o trânsito que está acontecendo nessa faixa. Então, um bom senso de uns 40, 50 centímetros é legal nessa faixa aí para você poder conseguir executar. Esse é um passeio perfeito, esse é um passeio que o piso é bem utilizado, é bem direcionado, então esses seriam os passeios perfeitos. Se as cidades tivessem em volta de todas as suas construções esse tipo de passeio, todo mundo andava sem preocupação. João, desculpa te interromper. Você, no final, você consegue destinar um tempinho só para responder perguntas? Porque tem algumas perguntas aqui e eu acho interessante respondê-las depois. Perfeito, João, perfeito. Eu já são 10 para você, eu só vou ultrapassar um pouquinho. Você tem problema? Eu não sei eles, mas eu acho que não tem problema. Não, mas eu já estou terminando. Tem mais uns 5 minutinhos só, já estou acabando. Achou? Não, sem problema. Qualquer coisa, quando der o horário, as pessoas vão saindo e aí quem tiver a pergunta vai perguntando. João, mas eu estou colocando aqui que não tem problema passar um pouquinho, não. Beleza. Os passeios têm que conter as rampas de acesso de cadeirante, que a gente vê muito hoje em dia a prefeitura fazendo aí por solicitação. Solicitem também, é outra coisa que vocês podem solicitar, são rampas para cadeirante. Não tem aqui, eu preciso, lutem, vão atrás, ajudem a galera a correr atrás. Eles devem ser destinados nessa faixa de serviço aqui, então aqui tem até essas rampas têm que estar ali para poder subir nessa faixa de serviço, para poder não ocupar também o espaço de cima dos passeios. E o ideal de hoje em dia são as faixas elevadas, essas faixas que a gente encontra, parece até uma lombada, né? Porque o que a gente entende? Na nossa visão, na visão humana, primeiro é o pedestre, segundo é o carro, terceiro é o resto da galera. Então, primeiro, prioridade na rua, prioridade andando é o pedestre. Então, por que o pedestre tem que descer se tem uma calçada elevada? Por que o pedestre tem que descer para poder atravessar se ele é melhor que o carro? Então, não existe isso. O carro que suba e desça, porque o pedestre tem que ter essa igualdade de andar. O carro é confortável, o carro é uma máquina que está ali para trabalhar para isso. Nosso corpo não tem que ficar se desgastando por conta de construção errada, né? A gente, então, coloca essa faixa elevada, que é para poder igualar os dois lados da calçada e a gente conseguir transitar sem ter que ficar se esforçando ou até ir esforçando também o PCD. Banheiros. Talvez também um dos maiores problemas de planejamento, de projeto. A galera chega, meu Deus, eu tenho que ter um banheiro acessível, onde que eu vou colocar? Não sobrou espaço, costuma pensar por final, quando é um projeto muito grande, erradíssimo isso. Foi aqui que o meu grande erro no meu TCC, foi esse problema aqui, como é que eu ia atender uma galera tão grande com deficiência, e tinha um banheiro para atender, e não é uma coisa de um bicho de 7 cabeças. Os banheiros, eles têm que ter, no mínimo, 1,5, as paredes internas dele, de uma face a face, 1,5 de largura por 1,5 de comprimento, é o mínimo para um banheiro acessível. O mínimo que eu estou falando com vocês, da pessoa entrar e ter que
ter um espaço para dar um giro. Aqui tem até uma legendinha que mostra. Essa é a área de manobra, essa verdinha, por isso esse 1,5, que a pessoa tem que conseguir entrar e virar a cadeira. Essa cadeira leva 1,5 para poder fazer essa volta, para ela conseguir chegar no módulo de referência, que é esse azulzinho aqui, que é onde, de transferência, desculpa, que é onde a pessoa estaciona a cadeira e se transfere para o sanitário, e depois usa de novo as barras e tudo para poder se transferir de novo. Então, reparem sempre isso, esse banheiro tem tamanho, essa porta é de 80, eu consigo entrar aqui e virar de cadeira, tem as barras estão na altura certa, as barras têm o comprimento certo, a pia está na altura, a gente tem aqui uma outra foto das alturas também, que são muito importantes. A pia está na altura, a papeleira está na altura, o papel higiênico está à altura, está tudo certo. A pessoa que entrar aqui vai conseguir, leva uma pessoa lá, convida um amigo, ou alguém, um aluno. Gente, vamos lá, vamos ver se esse local que a gente vai desenvolver esse projeto é bom. Vamos lá ver, tirar essa dúvida, vamos lá. Ok, se a pessoa se sentiu ok, então você está liberado. Se um responsável técnico chegou, não, isso aqui está errado, vai dar um prejuízo daqui a pouco, não façam, procurem ajuda. É maneiro, estou aqui à disposição, eu não me importo com isso, o Valnei sabe disso, nem sei se o Valnei está aqui presente, mas o Valnei sabe disso, que a gente está doido para poder começar a executar esse projeto depois da pandemia, que é o de vistorias das unidades, que é, João Lucas, vem aqui com a gente, faz uma vistoria aqui, vê se meu espaço está acessível, vê o que eu preciso fazer aqui, João, o que eu preciso adaptar. A gente está doido para começar a fazer isso pela secretaria, porque adequar espaço, gente, para mim, se tornar alguém mais bonita, tipo fazer uma maquiagem. Aí você olhar e falar assim, agora tá bom. Porque quando você adequa um espaço, que você vê que você tornou aquilo ali, incluiu uma galera naquilo ali, que vai ficar bem naquele espaço, poxa, quem gosta de trabalhar, vocês estão aqui porque vocês gostam de trabalhar nessa área. Quem gosta de trabalhar sabe o quanto é gratificante a gente se doar e a gente receber uma positividade no final do trabalho. Eu termino aqui com uma frase que foi a frase do meu TCC que eu perdi, que eu também, nas horas vagas, eu escrevo, eu tenho uma maniazinha de escrever, que fala sobre o Alzheimer da minha avó. Eu escrevi assim: esquecer não foi a pior parte. O mal começou realmente quando ela foi esquecida, negligenciada de uma vida, de um amor. Essa palavra quer dizer o quê? Para a pessoa, às vezes, ela tem aquele orgulho até de ser cadeirante, ela tem aquela cabeça feita, você uma pessoa positiva, você bem, mas quando chega na barreira que a gente provoca, no que aconteceu, a pessoa se desmotiva, porque ela está vendo que a gente não está dando uma atenção necessária, que a gente não está tratando ela por igual, que tem uma visão distorcida, diferenciada dela disso, e não é assim, não pode ser assim, não funciona assim. Então não matem as pessoas por motivos seus, não tenham essa cabeça. Vamos tentar fazer todos os projetos que a gente puder, toda a nossa vida pessoal também, da melhor maneira possível, de enxergar o problema do outro, de conseguir se corrigir, às vezes num erro bobo, de um erro cotidiano, que a gente pode estar fazendo bem melhor, deixando um futuro bem melhor também para frente para todo mundo. Gente, muito obrigado. Termino aqui, Joana. É esquisito. Gente, primeiramente, desculpa, tá? Liguei a câmera só agora. Mas eu corri agora há pouco, quando a gente corre, vai na academia, a gente não tem dignidade em seguida, né? Mas, João, foi muito boa a sua abordagem, muito interessante. São coisas que a gente não imagina, né? Você que é o profissional aqui de arquitetura, então a gente não tem dimensão, que são essas burocracias todas. Eu até adicionei no chat. Se você quiser, pode desligar aí a apresentação, Posso. Porque aí vai aparecer aí a câmera ligada, acho que vai ser mais interessante para você do que ver a tela rosa aí. É só apertar parar a apresentação. Você vai lá onde você apresentou, em algum espaço tem parar a apresentação. Isso. Pronto. Voltei? Voltou. E aí, como você é o profissional, a gente olha por essa ótica, fica totalmente diferente. Muitas vezes a gente pensa, é mole.
É só colocar uma rampa e pronto, né? E, na verdade, não é assim. A gente vê quanta burocracia tem para que a gente coloque uma rampa de fato. Sim. Então, é muito interessante, a sua abordagem foi ótima. Tem algumas perguntas aqui que eu vou ler para você. Pode falar. Pode, fica à vontade. Mais uma vez, obrigado, tá, Joana? Estou muito feliz de estar aqui, eu estou bem... A gente que agradece. E eu agradeço também ao Valnei, porque as indicações dele estão sendo maravilhosas para o nosso curso. Vamos lá, deixa eu ver. Maurício, mas eu acho que tinha uma antes. Tinha uma pergunta. Pessoal que mandou pergunta, manda de novo, por favor. Por favor. Que aí eu me perdi. Vamos lá. O Maurício perguntou aqui. Dentro daquilo que ele tem visto, no caso você, quais são as maiores barreiras físicas que os deficientes têm encontrado nos espaços, levando-se em conta o que preconiza a lei? Olha, não vou falar, é um pouco fora da minha mão falar isso, mas vou falar de experiência de escutar, não experiência de viver. O que a gente mais chega, eu já fiz uma casa uma vez que a pessoa falava, eu quero uma cozinha alta. Eu falava assim, mas por que você quer essa cozinha alta? Tentando desfazer da cabeça dela, é porque eu gosto, acho bonito e tal. Eu falei assim, mas cara, já pensou que um dia você fica paraplégico, você precisa usar uma cadeira de rodas? Aí ele parou assim, pensou assim, realmente, né? Ali, ele nunca mais deixou eu fazer um degrau na casa dele, ele colocou isso na cabeça dele. E eu acho que, para mim, na minha opinião, seriam essas barreiras de altura, de escada, de um degrau. Passou de 2 centímetros, gente, é rampa. Você não pode ter nenhum tipo... é só uma pedrinha de mármore que a gente colocou aqui. Isso já está contra a lei. Então, eu acho que, para mim, vencer esses obstáculos de altura, de rampa, de escada, de degrau, eu acho que, para mim, é o maior, hoje em dia. E é sempre mais difícil, né? Você ter que reformar. Primeiro implanta, depois... Porque aí a reforma sempre é custosa, tem obra, né? É sempre mais complicado. A Régia pergunta... para poder ser desenvolvido. Então, qualquer tipo de adaptação é bem mais bem-vinda. A Régia perguntou, na rampa, qual é o melhor piso? Piso de rampa? Olha, depende muito, não existe um piso, não é obrigatório. Não existe um piso obrigatório para rampa, mas ele tem que ser antiderrapante, até pela segurança das pessoas que andam também, e das pessoas que têm a mobilidade reduzida, ele tem que ser antiderrapante. Algum tipo de piso emborrachado, algum tipo de cimento antiderrapante, eu acho que são os melhores. Eles têm essa consistência melhor. Não existe um bom piso. Um piso antiderrapante é recomendado. O Gabriel perguntou aqui. João, eu posso requerer, junto à prefeitura, por exemplo, a parte da moradia, pedir uma ajuda na construção de uma rampa de acesso? Por exemplo, o fórum é uma vila. Então, já entendeu a pergunta, né? Entendi a pergunta. É uma vila particular e ele queria uma ajuda do poder público. Pode, com toda certeza. Com toda certeza. O poder público tem a obrigação de incentivar e apoiar a comunidade quando precisa, ainda mais se for, com toda certeza, se está pedindo essa ajuda carente, que não tem a condição de pagar, que não chega a ter essa condição de pagar, então o poder público tem sim que ajudar a fazer essa construção. Perfeito. E aí, João, você tem interesse em deixar algum contato seu para o pessoal? À vontade. O meu Instagram, vocês fiquem à vontade para mandar pergunta no Instagram. João Lucas Orsay, meu nome mesmo. Estava lá na apresentação, Orsay com SAY no final. Eu uso mais o Instagram, Joana. Vocês fiquem à vontade. Se quiser me pedir o WhatsApp por lá para a gente poder trocar uma ideia melhor. João Lucas, quando você vai começar? Quando a gente pode marcar alguma coisa de fazer uma vistoria em tal lugar? Fiquem à vontade para poder utilizar da gente lá da secretaria, porque a gente gosta e a gente quer muito tá ajudando nessa área, tá bom? Bacana. E aí, mais uma última pergunta aqui, do Michael. Tem alguma especificação para construir piscinas? Para deficientes? Piscinas para deficientes? Michael, tem. Não especificação, mas existem recomendações. Não são especificações, tem que ter piscina assim, assim, assado. Mas existem algumas especificações de como a cadeira consegue entrar, de um piso que não vai derrapar, de boias que são especializadas para cadeiras, tem esses tipos de recomendação. Uma pesquisa simples, isso aí você consegue ter esse conhecimento.
Ah, bacana, bacana. João, novamente, muito obrigada. Quero lembrar a todo mundo aqui que amanhã, então, é o nosso último dia. Por favor, não me abandonem, porque sou eu que vou ter essa responsabilidade de fazer esse fechamento. Então, eu aguardo vocês 5 horas. E, peraí, que tinha mais pergunta que eu não vi. O chat, aí fica, e aí eu não abaixo. Fica à vontade, Joana. Vamos lá, professor Luciano. Todas as construções, eu acho que era isso, deve ter sido o corretor, devem ter rampas ou apenas os comércios e o serviço público? E as manutenções das calçadas não são de responsabilidade dos donos dos imóveis? Exatamente. A calçada é dona de... a sua calçada é sua. Você só é obrigado a ter uma calçada. A lei te obriga a ter um passeio público para te afastar da rua, para poder dar a dignidade das pessoas andarem. Quando é na sua calçada, a gente não precisa ter uma rampa em cada calçada. Mas se for uma calçada de acesso que tem uma faixa de pedestres, uma calçada onde tem muito trânsito de pessoas, e foi identificado isso tecnicamente, se um técnico foi lá e falou assim, aqui precisa de uma rampa, você tem que embutir uma rampa ali. Se o poder público te cobra uma rampa na sua calçada, mesmo ela sendo particular, você tem que colocar. A calçada é sua, mas não é. É de sua responsabilidade, mas ela tem que estar adequada dentro das maneiras da lei de acessibilidade. Maravilha. E mais uma pergunta aqui. O planejamento de um edifício público para o lar convencional tem as mesmas regras? Tendo em vista que o condomínio da minha avó na Minha Casa Minha Vida. Parece que não atende tudo, parece que não atende porque é tudo muito estreito. Ah, não, com certeza, mas a gente está falando de poder público, né? A gente está falando de coisas que não são, às vezes, não tão bem vistoriadas, que às vezes tem algum tipo de problemas que a gente sabe que o nosso poder público possui. Então, às vezes acontece, sim, devia. O Minha Casa Minha Vida, para ser perfeito, ele tinha que ser uma rampa, ele não devia nem ser um em cima do outro, várias coisas, vários problemas arquitetônicos, urbanísticos, sociais, para ele ser perfeito, teriam que ser corrigidos. Mas, com toda certeza, ele tem que estar dentro dos padrões, dentro das normas, mais ainda por estar vindo do poder público para poder dar a gente. Eu acho interessante uma das leis que você mencionou, né, que é a Lei da Acessibilidade de 2000, que é a 10098. Essa lei, eu tenho ela, eu posso até colocar na nossa página lá de material. Eu acho sempre importante todo mundo ler, porque eu acho que ela explica bem. E uma das dúvidas que surgiu aí foi a questão de que se os edifícios privados, as construções privadas também tinham que ter, lá identifica isso, que também tem que ter. Então, é interessante porque você não precisa ficar com medo de reivindicar, mas é lei, tem que ter. E não fique com medo, porque realmente é lei, né? Então, busquem isso mesmo, reivindiquem, porque é muito importante. João, obrigada. Gente, eu que agradeço, brigadão. Espero vocês amanhã, lá aqui no Google Meeting de novo, para a gente fazer esse encerramento, tá bem? Tchau, tchau, obrigado, gente. Tchauzinho. Tchauzinho. Muitos elogios no chat, hein, João? Tô vendo. Obrigado, galera. Vou olhar no chat também. Deu liga essa dupla, João, Joana. JJ. Né? João e Joana. Tinha até uma loja chamada assim, de criança. Joana de criança, João. Né? Eu já ouvi falar também, Joana. Eu perguntei a questão da piscina, porque eu trabalho com deficientes numa piscina de um colégio, né? Sim. E não tem nada de adaptação, nada. Eu tenho que colocar o aluno na piscina, carregar o aluno, e às vezes são alunos pesados, para colocar dentro da piscina. Mal tem uma escada na lateral para eles subirem, mas tem uns que não tem movimento de perna, não tem como acessar essa escada. Aí é trabalhoso. Isso que eu perguntei se tem alguma legislação específica com relação a piscinas para deficientes. Qual que é o seu nome? Michael, professor Michael. Ô, Michael, professor, tudo bom?
Existe um projeto de piscina que ele funciona na diagonal. Ele faz 45 graus, você consegue ir entrando devagar, ele é escalonado, você consegue parar a cadeira, ele tem umas partes que são mais retas. Mas não é uma legislação, não é deveria. Eu acho que, inclusive, deveria, porque já que você tem que usar tudo, você tem que usar a piscina também de maneira igual. Que elas são muito boas. Se você der uma pesquisada, se você quiser me mandar, depois eu te mando, que eu acho que eu tenho ela aqui em projeto. Perfeito, João, obrigado. Eu vou pegar depois o contato com a Joana e a gente entra em contato. Que é uma piscina particular, no caso, é um colégio particular, né? Então é um investimento que o colégio tem que fazer nisso. Com toda certeza, e não é um investimento alto já com uma piscina pronta, tá? Não é um investimento, porque existem materiais que você consegue adaptar ali dentro também, você não precisa destruir para construir outra. Aqui na piscina do Fluminense eles fizeram uma escada de acesso, uma escada maior, né, que ela entra na piscina e sai. Mas aí a pessoa também tem que ter um pouco de movimentação de perna para poder acessar essa escada. Sim. Mas é uma escada adaptada também com degraus mais largos, né, distância menor entre os degraus. É interessante também. Ela é bem leve, porque ela é feita de um alumínio. Você mergulha a escada dentro e depois retira no final da aula. Sim. Existem vários tipos de materiais, tanto construídos, né, tanto físicos construídos, quanto físicos projetados. São apoios mesmo para poder ajudar nessa questão. Isso. Gente, uma boa noite para todo mundo. Joana, mais uma vez, brigadão, tá? Eu que agradeço. Boa noite. Fiquem com Deus, gente. Boa noite, obrigada. Boa noite, Régia.